Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Hoje nós vamos estudar um pouco de trigonometria, relações da circunferência, muito importante aí em cálculos matemática, tá? Estatística, isso aqui usa interpretação de gráfico, tá? Então você precisa conhecer a circunferência. Se você não aprender circunferência no ginásio, no colégio, você tem que rever aqui pra gente continuar aí, senão você não consegue ir adiante, tá? Então a circunferência, essa bola aí, né? Isso é uma circunferência. Então eu fiz várias circunferências aí pra gente estudar bastante coisa sobre a circunferência, tá bom? Então, entende, pausa o vídeo, volta, eu vou deixar essa folha aqui pra você, depois no final, tá? Então nós temos aqui o primeiro quadrante, tá? Até aqui essa linha do eixo X e o Y. Depois nós temos o segundo quadrante, depois o terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? Então nós saímos daqui do zero, passamos até o segundo quadrante, que vai até aqui, a linha do eixo X, chegamos ao terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Então temos que chamar isso aqui, essa parte positiva e essa parte negativa, tá bom? Depois vem os ângulos. Então vamos estudar ângulo. Então começa aqui no zero. 0 graus. 90 graus. Tá? Até aqui tem 90 graus. Esse pontinho aqui significa que o ângulo é reto. Tá? Tem 90 graus. Tá vendo? Depois temos 180 graus. Até aqui a linha do eixo X. Depois vamos até 270 graus. Nós estamos fazendo uma volta. Tá? Nós estamos dando uma volta. E depois nós retornamos para o 360 graus, tá? Então é 90 mais 90 mais 90 mais 90, ou 180 da parte de cima e 180 da parte de baixo, tá? Então ângulos em graus. Agora nós vamos ver ângulos radianos, tá? Então começa no 0 radiano, nós vamos até π sobre 2, tá? Que a circunferência tem 2 π radianos. Então de 0 radianos, 2 π sobre 2 e π radiano. Então, até aqui tem π radiano. A metade de π é π sobre 2. E a parte de baixo aqui vem 3 π sobre 3. 1 π meio, né? Então, 2 π sobre 3. Não dá 1 π meio. Tá? Então, tem e 2 π radiano de novo, tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que existe essa relação também radiano e essa relação em graus, tá? Às vezes usa em graus e às vezes usa em radiano, tá? π sobre 2, tá? π e 2π, tá? A metade de 2π é π meio, tá? Então essa parte aqui é π meio. Tá? Então, você aprendeu em radianos agora, tá? E agora nós vamos para o seno. O que é o seno de um ângulo? Você tem aqui um ângulo de 45 graus, tá? Que toca na circunferência, tá? Então, esse ângulo aqui com o eixo X dá 45 graus, tá? Então, o que é o seno do ângulo? É essa linha pontilhada aqui que projeta no eixo Y, que é o eixo dos senos. Então, aqui nós temos um aqui. Então, nós sabemos que o seno de 45 é menor que 1, tá? Se eu não me engano, é 0,7. Se eu não me engano, tá? Não vou fazer o cálculo aqui agora, nem na calculadora científica, nem por fórmula, tá? A ideia é te mostrar que o seno de 45 é menor que 1, tá? Então, você chama um seno. Aí, agora, nós vamos fazer um outro ângulo aqui de 45 também, tá? 45 graus. Tá? Podia fazer em radiano também, mas vamos fazer em graus, tá bom? E nós temos o eixo X e nós temos o eixo Y, tá? O eixo dos cossenos é esse aqui, tá? Cosseno. Aí eu escrevi lá em cima, mas é aqui embaixo, eixo dos cossenos. Então, agora nós vamos fazer uma pontilhada aqui também, ó. E nós sabemos que aqui é 1. Então, o cosseno de 45 graus
projeta aqui, menor que 1, tá vendo? Até aqui é o máximo, então acho que é 0,7 também, tá? Se eu não me engano. Então, isso aqui é o cosseno do ângulo, essa medida que daqui até aqui, que aqui é o 0, e aqui é o 1. Aqui é o 0 e aqui é 1 também do seno, tá vendo? Aqui é o 0 e aqui é 1 do seno. Aqui é o 0 e aqui é 1 do cosseno. Então, a medida no seno do 0 até aqui é o seno do ângulo. E a medida do ângulo de 45 que projeta aqui é o cosseno do ângulo. Então, o cosseno do ângulo é essa parte aqui, ok? Então, agora vamos ver tangente. O que é tangente de um ângulo? Você tem o mesmo ângulo 45 graus, vamos adotar esse ângulo 45, tá? 45 graus. Então, o ângulo de 45, ele vai ter um seno, aqui está o 0, e aqui é 1, aqui está o 0, aqui está 1 do cosseno, aqui é o eixo do seno, esse é o eixo do cosseno, e a tangente é essa medida que pega aqui fora. Não sei se você já ouviu falar aquela expressão saindo pelas tangentes. Então, a tangente é essa medida aqui, ó. Que pega do 0 aqui e vai até aqui, ó. É a tangente do ângulo. O ângulo está aqui, né? A medida da tangente. Tá? Então, você já aprendeu até agora seno, cosseno e tangente, tá? Se você não entendeu alguma coisa, então você volta de novo o vídeo, tá? Você tem aqui o 0, até aqui você tem aqui você tem um ângulo de 45, aqui você tem a projeção do seno do ângulo, do 0 até aqui, se eu não me engano é 0,7, tá? Aqui está o 1. O cosseno de 45 é essa medida que projeta na linha do x, essa medida aqui. Aqui é 1, é o máximo. Aqui está 1, aqui é mais ou menos 0,7, tá? Essa medida daqui até aqui é o cosseno. A tangente do ângulo é o ângulo passando e subindo e interceptando aqui, ó, nessa medida. Então, essa medida aqui é a tangente do ângulo, tá? E também tem a medida secante, tá? Hoje você vai aprender tudo hoje, hein? Hoje você vai lavar a égua, tá? Você tem 45 graus, né? Depois você tem aqui a projeção no cosseno, aqui está o 1, aqui está o 0, aqui está o 0 e aqui está o 1, e essa medida aqui é o seno, 0,7, aqui é 0,7. Nós temos a tangente, que é essa medida que bate aqui, é a tangente. E a cotangente é a medida que liga daqui até aqui, ó. Essa medida aqui é a cotangente. Cotangente, tá? Então você está aprendendo várias coisas aqui, tá? Isso aqui é muito importante na área de engenharia, na área de matemática, quem faz faculdade de matemática, quem está estudando matemática para o Enem. Se você não souber isso aqui, fica muito difícil você interpretar gráfico, fica muito difícil você entender as coisas, tá? Então, tem várias medidas. Você tem seno, você tem cosseno, você tem tangente, você tem cotangente, você tem secante, tá? A secante, né? Essa medida até lá, tangente, essa medida até aqui, essa medida externa aqui, ó, essa medida tangente até aqui. Aqui tem essa medida que sobe é cotangente, que trisca lá em cima. E a secante é a medida que vai mais essa prolongação aqui toda, tá? É cossecante, tá? Então, seno, cosseno, tangente, cotangente, né? E cossecante, tá? Importante isso. Depois, se você vem com o raio da circunferência, tá? Essa medida daqui até aqui é o raio, tá? Então, o raio é essa medida aqui, tá? O diâmetro é a medida que vai de fora a fora, tá? Você tem o diâmetro. Diâmetro é tudo esse espaço aqui, ó, daqui até aqui. Você tem o diâmetro. O raio
o diâmetro, o raio é o diâmetro dividido por 2. Tá? O raio é o diâmetro dividido por 2, é só um pedaço. Tá? E o diâmetro é tudo. O diâmetro é toda essa parte aqui, ó. Tá? Outras coisas também importantes que você precisa aprender. Que o perímetro de uma circunferência se você quebrar a circunferência, você quebrar qualquer ponto aqui, se você quebrar ela e abrir uma linha esticada, isso aqui é o perímetro. Tá? Então nós quebramos a circunferência aqui e abrimos ela. Então deu o perímetro. O perímetro é 2 vezes π vezes o raio. O raio é só um pedaço, só esse pedaço aqui, é o raio da circunferência. A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Π, você sabe que é 3,14, né? Π é igual a 3,14. Se você não sabe, tá anotado aqui para você, tá? Vezes o raio, que é só pedir. Então você tem a área. E o volume da circunferência é 4/3 de π vezes o raio ao cubo, tá bom? Então, por que eu tenho que aprender tudo isso aí? Precisa. Se você não aprender isso aqui, você não interpreta gráfico, você não resolve problemas, equações, você não faz nada, não faz exercício nenhum. Então você precisa aprender aqui. Hoje você vai escapar, você vai subir bastante. Você tem aqui, ó, o triângulo retângulo, tá? Que ele está contido dentro da circunferência, tá? Então, na interpretação de gráfico, as relações da circunferência envolvem o teorema de Pitágoras, que é esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo aqui, ele tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo, tá? Então, você sabe que o triângulo retângulo, ele tem tangente, ele tem seno e tem cosseno, tá? Então, sabe que essa medida aqui é hipotenusa, né? Hipotenusa. Aqui você tem o cateto. E você tem o cateto, tá? Então, você tem o triângulo retângulo. E tem umas fórmulas aqui que como que calcula cada coisa do triângulo retângulo. Tangente, seno, cosseno, cossecante, seno e cotangente. Tá tudo aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Tá? Vai dar 1. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se você não souber isso aqui, você perde muito ponto. Você perde muitos exercícios. A soma dos ângulos internos de um quadrado é 360 graus, né? São 4 ângulos retos. Você sabe que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá? O triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Ângulos iguais a 60 graus. E 3 vezes 60 dá 180 graus. Então a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então, para que eu preciso aprender isso? Para mim interpretar gráfico, para mim saber vetor, para mim saber números complexos, para mim poder fazer exercícios de física, tá? Se você não souber isso aqui, você não faz exercício de física. Então, eu te falei tudo isso aqui em 15 minutos. Você pode revisar a aula, você pode baixar essa folha, você pode estudar. Se você não souber isso aqui, você não entende o que é uma senoide, tá? O que é a variação do seno, que é isso aqui é eletricidade. Isso aqui é estudo da eletricidade, tá? Parte mais e menos. Então o seno é variante em função do tempo, gerando um sinal alternado. Um sinal senoidal, tá? No sinal, depois você pode ver, estudar isso daqui mais adiante. Mas o importante é que você entenda essas coisas agora aqui, tá? Entender o que é quadrante, o que é ângulo, o que é ângulo reto, quantos quadrantes tem, quantos graus tem uma circunferência, entender o pi radiano, que às vezes a gente precisa entender sobre pi, o seno de um ângulo, a projeção no eixo y, tá? De 0 até 1, aqui no caso nosso deu 0,7, a projeção do cosseno no eixo y, no eixo x, tá? O que é uma tangente, tá? A medida da tangente, né? O que é cotangente, o que é uma secante, o que é uma cotangente, né? O que é uma, né? Todas essas medidas, diâmetro, raio, perímetro, a gente viu, né? Vimos a área, volume da circunferência e o enquadramento do triângulo retângulo nas relações da circunferência, tá? Você precisa aprender isso aqui. Depois você pode dar mais uma revisada aí. Eu vou deixar essa folha aqui para você estudar, tá bom? Então revisa, assiste de novo e você vai, tenho certeza que você vai conseguir ir aprimorando isso daí, tá bom? Até a próxima, tchau.